Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Daiana por aqui, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre uma mentalidade forte financeiramente, tá bom? Eu acredito que nesse mundo, dinheiro não é tudo, mas nesse mundo pra gente conseguir viver bem, realizar grande parte dos nossos sonhos, a gente tem que estar com a nossa vida financeira estável, a gente tem que aí estar lutando por isso e descobrindo como a gente pode aí cada dia viver melhor. Então aqui hoje eu vim compartilhar com vocês coisas que ao longo dessa jornada da vida eu tenho aprendido e colocado em prática e posso dizer que absolutamente a minha vida começou a melhorar. Claro, não é uma vida perfeita, a gente nunca vai conseguir encontrar e ser uma vida perfeita ou ser uma pessoa perfeita, mas nós como seres humanos e por obrigação a nós mesmos, a gente tem que procurar em todos os aspectos das nossas vidas melhorar como pessoa e melhorar a nossa vida para que tudo flua melhor, não é verdade? O assunto de hoje é sobre como melhorar, como a gente pode fazer aí para ter uma vida financeira melhor, tá bom? E eu não poderia deixar de começar a falar sobre as crenças. As crenças, elas fazem com que algo se torne muito positivo ou negativo na nossa vida, tá bom? Desde criança, de que a gente começa a entender um pouco as coisas, a gente sempre vai ouvir de alguém coisas que vão fazer com que a gente tenha crenças. Coisas como: esse mundo é muito perigoso, tudo é muito difícil, isso não é para nós que somos pobres, ou dinheiro não dá em árvore, ou rico não vai para o céu, enfim, várias coisas que a gente pode ouvir aí durante a nossa vida que vai fazer com que na nossa fase adulta a gente se limite a muitas coisas. As crenças, elas são muito importantes porque levam para um lugar positivo para um lugar negativo. Eu acredito que nesse mundo existe duas forças. Existe a força do positivo e existe a força do negativo. E quando a gente tem uma crença que nos limita a algo que de repente para nós seria bom, a gente acaba se limitando de um jeito que as coisas realmente não fluem, elas não vão para frente, elas não acontecem, e tudo isso muitas vezes acontece por conta das nossas crenças. Por exemplo, um exemplo assim de crença, assim, quando você tem uma crença que você é capaz de, vamos supor, fazer uma unha bonita. Vou colocar esse exemplo porque foi algo que para mim foi bem difícil, né? Eu sempre coloquei na minha cabeça, quando eu era adolescente, eu tentava fazer minhas unhas, sempre ficava horrível. E eu sempre coloquei essa crença na minha cabeça que eu tinha que ir no salão fazer as minhas unhas, porque eu não era capaz de fazer. Toda vez que eu fosse pegar um alicate ou que eu fosse pintar uma unha, aquela unha ia ficar muito feia e não ia dar certo. Até que um dia eu fui fazer, depois de adulta, eu fui fazer minhas unhas com uma moça, né? E ela dava cursos e eu achava muito interessante quem tinha essa habilidade para fazer unhas, porque eu não tinha. Então eu achava muito interessante e eu tinha essa crença em mim que eu jamais iria conseguir fazer uma unha. E até que conversando e descobrindo que realmente eu gostava de unhas, mas que eu era limitada por conta disso, eu comecei a colocar em mim que por mais que eu achasse que eu não era boa, mas que eu poderia treinar e ficar boa. Eu fui começando a mudar meu pensamento. E eu comecei a pensar em quê? Em aprender. E a desenvolver aquilo que eu admirava, que eu tinha vontade de fazer, mas que porém desde pequena eu tinha aquela crença que veio até de mim mesma, que eu não era boa para isso, que eu jamais iria conseguir fazer isso. E quando eu mudei isso, quando eu comecei a pensar que eu era capaz, que eu poderia estudar e que eu poderia conseguir, eu comecei a aprender a fazer unhas. Então o que me limitava a não conseguir fazer unhas? A crença que eu tinha que aquilo era muito difícil para mim, que eu não levava jeito e que não tinha como eu fazer aquilo.
E quando eu mudei essa crença, eu aprendi a fazer unha. Eu comecei a estudar, eu comecei a treinar e eu comecei a conseguir. Então veja bem como a crença, ela limita você, desde que você não mude ela, entende? Imagina que você acha super interessante pessoas que são autônomas, que têm o seu próprio negócio, mas você tem essa crença de que jamais vai dar certo para você porque você nasceu pobre, porque você não tem condições. Imagina se você ficar com essa crença de que você nunca vai dar certo, porque é uma pessoa mais humilde, você é pobre, e você não tentar, você nunca vai conseguir. Por quê? Porque você vai estar apegado àquela crença de que você não consegue, de que você não é capaz. Por exemplo, eu tenho vontade de dirigir, mas eu tenho a crença, eu acredito que eu jamais vou conseguir dirigir, porque eu tenho aquela crença de que eu jamais vou conseguir dirigir, então eu vou me limitar a isso. Então as crenças, elas ligam exatamente tudo que a gente quer, que a gente pode ser um dia. Então assim, você tem crenças, você acredita em coisas que te limitam, porém você tem que destravar isso. Você tem que acreditar que isso acontece porque você é um ser humano, porque você tem medo, e é normal você ter medo, mas você tem que começar a destravar essas crenças e começar em possibilidades do que você pode fazer para você conseguir aquilo que você crê, você acredita que você é limitado àquela determinada coisa. E aí sim você vai conseguir se desprender disso e viver e conquistar o que você tanto almeja. As crenças, elas acontecem por coisas, situações que a gente já viveu. Por exemplo, no meu caso das unhas, eu tinha essa crença que eu nunca ia conseguir fazer unha, porque eu, sem ter nenhum conhecimento e sem ter dom, porque tem pessoas que já têm um dom, né? Eu não tinha esse dom. E eu também não tinha conhecimento. Então, como que eu vou conseguir fazer uma coisa onde eu não tenho dom e eu não tenho conhecimento, né? Se eu não tenho dom, o que eu tenho que buscar? O conhecimento. Então, hoje, essa crença que eu tinha, que eu jamais iria conseguir fazer unha, ela vem porque eu não sabia fazer. Porém, eu aprendi com essa crença de que eu não tinha dom nem conhecimento. O dom eu não tinha mesmo, então não tem como baixar o dom e eu ter o dom. Mas eu poderia buscar o quê? O conhecimento, o meu desenvolvimento. E para tudo na vida tem que ser assim. Vai ter coisas que você vai ouvir desde criança, de pessoas de repente negativas e que vão te fazer acreditar até um certo determinado ponto da sua vida, mas você não pode ser limitada a isso em coisas que você almeja e que você quer, sabe? Que você almeja, que você quer, que você deseja. Você não pode ser limitada a essa crença. Você tem que entender, por exemplo, eu tenho medo de dirigir, porém eu já sofri um trauma quando eu era mais nova, né? Eu sofri traumas em relação a carros, por isso que eu tenho essa crença de que eu não posso dirigir, mas eu posso de repente buscar o conhecimento de como dirigir, e eu posso de repente buscar também um apoio de um psicólogo ou algum profissional que me ajude a lidar com esse trauma e desenvolver essa segurança para mim dirigir. Então as crenças, a gente tem que entender que é normal a gente ter crenças, mas que a gente tem que entender por que a gente tem, da onde ela vem, como lidar e como superar essa crença, pra gente ter sempre aí crenças positivas, pra gente estar sempre alavancando e crescendo. Importante também é você sair da CLT. Se você trabalha aí registrado, você tem um salário fixo, você já sabe que todos os meses você vai ser limitado àquele salário. E quem busca por riquezas, crescimento, pode ser que aconteça. Há casos sim de pessoas que já trabalharam com CLT e enriqueceram, sim, há casos. Porém,
é muito mais difícil. O seu salário, ele é limitado. Todo mês você vai ter aquele salário. E quando você tiver um salário diferente, assim, porque de repente você ganha comissão, algo do tipo, vão ser poucos meses no ano que vai ser aquela diferença bombástica, entende? Então, assim, a CLT, ela é bom sim, ela traz mais segurança e estabilidade, mas ela também te deixa numa zona de conforto e você acaba sempre vivendo aquela vida limitada. Então é importante que quem quer ter uma mentalidade financeira forte, busque algo para empreender. E vendas, eu acho assim que vendas é a melhor opção. Todo dia, sempre, com tudo que você for trabalhar, de alguma maneira você vai estar vendendo algo, entende? Seja uma prestação de serviço, seja um produto, você está vendendo o seu serviço, independente do que quer que seja que você vá fazer, sempre vai ter assim alguma coisinha que está ligada à venda. Então eu acho muito bacana as pessoas elas estudarem sobre vendas, como melhorar sempre e que em vendas mesmo, né? E que isso aconteça naturalmente, independente do que você vá fazer. Então, para quem busca aí ter uma mentalidade forte financeira, eu acho que é muito importante sair da CLT. É um grande passo de coragem, fé e também assim, você não precisa estar fazendo isso de maneira, sabe, de repente, não, eu quero minha vida mude, minha vida financeira mude, eu vou largar meu emprego e você não tem ali nenhuma estratégia para fazer isso. Se você fizer isso, vai ser bem arriscado e vai ser bem mais difícil também, e eu digo isso por experiência própria. Quando eu saí da minha CLT, eu me encontrava muito cansada, assim, de trabalhar para os outros. Eu trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava em shopping e eu era vendedora e eu trabalhava um domingo sim, um domingo não. E tinha uma folga na semana quando eu trabalhava no domingo. E assim, era bem limitado, assim, porque eu ganhava comissão e todos os meses o meu salário ele era assim um pouco diferente, mas era algo limitado, sabe? Não era algo que tipo pudesse mudar minha vida, digamos assim. Era algo assim que, enfim, eu comecei a pensar assim, gente, eu fico presa aqui nesse shopping 8 horas por dia. Tinha vezes que eu ficava até mais de 8 horas, porque eu precisava bater minha cota para minha comissão ser um pouquinho maior. E eu tinha uma comissão de 5% do que eu vendia. Eu comecei a pensar assim, por exemplo, e se eu pegar uma meia para mim vender, eu pegar essa meia R$5 e vender a 10, eu vou ter 100% de lucro. Olha a diferença, sabe? Eu comecei a pensar assim. Eu comecei a pensar que aquela comissão daquele produto que eu vendia era muito pouca e que o tempo que eu ficava ali era muito grande e que eu tava perdendo toda a minha vida, muito presa dentro daquele shopping. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pegar algumas meias para mim vender e eu comecei a vender meias e cuecas, eu vendia e eu comecei a vender dentro do meu próprio serviço, sabe? Eu vendia para minhas colegas de trabalho. E aí eu comecei a me sentir tão sufocada, sabe? Eu queria sair do meu serviço, só que eu não tinha nenhuma estratégia. Por isso que eu falo, quando você for começar a trabalhar para você, tenha uma estratégia. Separe um valor para ser o seu capital de giro, a sua reserva de emergência. Não é que para você sair da CLT você tem que fazer tudo isso, mas eu acredito que se você fizer, você vai passar menos apuros do que eu passei, porque eu não fiz nada disso, sabe? Então assim, o que eu fiz? Eu saí do meu serviço, né? E minha gerente, ela não quis me mandar embora, então eu tive que pedir minhas contas, então eu fiquei sem o meu seguro-desemprego. Então foi bem difícil para mim, né? Esse tempo assim que eu fui me virar vendendo minhas coisas, eu comecei a ver que vender algo, independente do que seja, se você vender pra você, é melhor do que você vender alguma coisa que não é sua, entende? Quando você sai da CLT, você começa a ter ganhos maiores, mas você começa a ter outros tipos de responsabilidade. Então é importante que você saiba que essa jornada de você querer empreender, de você sair da CLT, ela não é fácil. Então tem aí estratégias, mas tenha absoluta certeza que se você optar
optar pelo lado do empreendedorismo, você com certeza irá ganhar muito mais do que o que você ganha aí trabalhando para os outros. E uma maneira muito fácil de você ver isso é você fazendo isso em contas. Por exemplo, vamos supor que você ganhe 2.000 por mês. Pega esses R$2.000, divide por 30, vai ganhar R$66. Você trabalha 8 horas por dia, você ganha R$8,33. Você acha que se você pegar alguma coisa para você vender, você não consegue ganhar mais do que esses R$66 por dia se você se esforçar, vender todos os dias? Comece a pensar dessa maneira. Eu acredito que o empreendedorismo ele tem aí sim um forte potencial para mudar a vida de qualquer pessoa. Bom, e aqui nesse vídeo também a gente não poderia deixar de falar de uma coisa muito importante, que é em você investir no seu negócio. Você começou a empreender, você tem que sempre procurar maneiras de investir bem no seu negócio, seja com anúncios, propagandas, com mercadoria, investir sempre em mercadorias de qualidade. Você tem que pensar em vender algo que você gostaria de comprar. Por exemplo, assim, você vende um lanche, procure fazer com os melhores insumos, com os melhores alimentos, para que seus clientes gostem, porque assim, se a gente vender qualquer coisa, a gente vai acabar vendendo para pessoas desinformadas, porque a partir do momento que a pessoa ela tem aquele conhecimento, aquela informação que o seu produto não é bom, ela não vai mais comprar para você. Então você só vai conseguir vender para aquela pessoa enquanto ela estiver desinformada. Então não tenha clientes assim. Procure trabalhar com coisas, produtos ou alimentos que sejam de alta qualidade, para que os seus clientes comprem, se sintam satisfeitos e você cumpra o seu papel. É muito gostoso, é muito prazeroso quando você vende coisas de qualidade, sabe? Porque você tem orgulho daquilo, você faz tudo com muito amor e carinho. Então, a possibilidade disso dar certo é muito grande. Então, invista no seu negócio, compre sempre produtos bons, de alta qualidade, trate muito bem os seus clientes, que isso é um passo assim fundamental para o seu negócio crescer. Mais uma coisa aqui muito importante que você tem que ter aí para ter uma mentalidade financeiramente muito forte é você ter fé. É você ter fé de que Deus está com você, de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão melhorar. Eu não digo assim de você ter fé e simplesmente ter fé e não fazer nada em prol daquilo para as coisas acontecer, sabe? Você tem que ter fé junto de um movimento seu. Você tem que ter fé e buscar por melhoras, buscar por soluções, buscar por conhecimento e aliar tudo isso colocando como item principal a sua fé e a certeza de que tudo vai dar certo. Orar, sempre orar. É uma coisa assim fundamental para você evoluir como ser humano, evoluir na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. Você sempre estar em conexão com o seu Criador, sabe? Sempre orar, sempre conversar, ter ali rotina e aquele diálogo e aquela companhia mesmo, sabe? De Deus na sua vida. Sempre estar em oração. Quando você acordou agora, olha Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigado pela minha cama, obrigado pelo meu sono, obrigada pelo meu despertar. Sempre estar conversando com Deus. Sempre quando você se sente de repente aflito, está conversando com Deus, pedindo para Ele te consolar, agradecendo por tudo que você tem. A oração, ela é o caminho mais singelo para você se conectar com o seu Criador, com o seu Deus, e isso vai ser muito bom para você e vai estar sempre te fortalecendo. Cuide também da sua espiritualidade. Cuidar da sua espiritualidade, que eu digo, não significa o ato de você todo domingo ou todos os dias ir à igreja. Não é disso que eu tô falando. Cuidar do seu espiritual é você se conectar com Deus, é você se conectar com o seu Criador, é você ter Deus dentro de você, entende? Então é muito importante você ser uma pessoa conectada para você buscar dentro de você o seu propósito de vida, por exemplo. Isso é muito importante. Já teve épocas da minha vida de repente eu ir para a igreja, vamos supor, todos os domingos, e eu não ter aquela conexão com Deus,
o meu espiritual de repente não tá bom, eu não entender qual que era o meu propósito da minha vida. Então assim, você se conectar, você tá com o seu espiritual em dia, vai te ajudar muito, vai te tornar uma pessoa melhor, mais forte e mais segura. Então procure se conectar com Deus, com a sua espiritualidade, esteja com ela em dia, para você entender os seus propósitos de vida. Desde que eu tenho feito isso, eu comecei a entender que Deus queria que eu ajudasse muito o próximo, que eu fosse uma pessoa assim, muito boa com o próximo, sabe? Em questões assim de ajudar mesmo, e isso tem me ajudado bastante, sabe? Então procure entender o seu propósito de vida, quem você é, aonde você quer chegar, porque tudo isso vai fazer com que você tenha mais forças e determinação. Tá? E você só vai conseguir encontrar isso curando aí o seu espiritual, esteja em dia com o seu espiritual. E é importante também que você esteja aí com a sua saúde emocional em dia, tá? De repente você não vai conseguir fazer isso sozinha, de repente você vai precisar de uma autoajuda, mas é importante que você esteja com o seu emocional em dia para você saber lidar com as situações de cada momento, entende? Muitas vezes feridas emocionais não curadas podem trazer, né, para um ser humano baixa autoestima, tristeza, medos. Então assim, você estar com o seu emocional em dia, você estar com o seu psicológico em dia, não significa ausência de problemas, mas você vai ter aí mais maturidade, mais discernimento para saber lidar com cada situação. Então esteja com o seu emocional em dia. Se você vê que você não está conseguindo fazer isso sozinha, procure uma ajuda, porque isso é muito importante. Você tem que de fato ser aí uma pessoa bem estratégica para você conseguir chegar aí nos seus objetivos. E eu não poderia deixar de falar disso aqui nesse vídeo. Se você busca enriquecer, é importante que de tudo que você trabalhe, tudo que você ganhe, você guarde um pouquinho, nem que seja um pouquinho, sabe? E isso é muito legal também se você tiver um pensamento aí de aposentadoria. Por exemplo, a gente pensa em envelhecer, né? Ninguém aqui tá pensando em morrer, né? A gente pensa em envelhecer. Então, quando a gente ficar mais velhinho, se a gente ficar pagando o INSS, a nossa aposentadoria, vamos supor assim que todo mês pro INSS você pague R$100. Quando você ficar velhinho, você vai ter aí um valor que você vai receber de aposentadoria todo mês. Mas vamos supor que você guarde numa renda fixa R$100 por mês, todos os meses, até você ficar velhinho. Porque você guarde R$100 por 30 anos, tá? 30 anos vezes 12 vão ser 360 meses, certo? Você vai ter de dinheiro guardado que você colocou lá guardando 36 mil. Porém, você vai ter juros sobre juros compostos sobre esses R$100. E de você garantir a sua aposentadoria e ainda o aporte de todos esses R$100. Porque quando você investe só no INSS, você vai sim ter a sua aposentadoria, porém você não vai ter os seus aportes, você só vai ter aquele salário, né? Vai ser tipo igual uma CLT, sabe? Então, se você for se desenvolvendo a sua aposentadoria dessa maneira, é uma maneira bem bacana de você ter o aporte, onde os juros desse aporte vai ser a sua aposentadoria, entende? É bem bacana você pensar assim também, sem contar que muitas vezes na nossa vida a gente trabalha tanto, principalmente quando a gente é empreendedor, que passa tanto dinheiro na nossa mão, e se a gente deixa tudo embora, a gente acaba não cumprindo nenhum propósito, a gente acaba não conseguindo conquistar nada, porque a gente gasta tudo. Então é sempre importante que você guarde um pouquinho do seu ganho, pensando aí no seu futuro, na sua aposentadoria, ou num sonho que você tem de repente de uma casa nova, ou de um carro novo, e que você não gaste assim tudo de uma vez, tá
tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que de alguma maneira eu consiga ter te ajudado, tá bom? Eu espero que você goste. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve no canal. Aqui nesse canal eu sempre tô falando de diversos assuntos, mas eu sempre tô falando de coisas que deram certo ou que deram errado pra mim, tá bom? E se você puder, eu vou estar deixando também a minha chave Pix, se você puder contribuir, se você achar que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu sempre deixo aqui o meu Pix, tá bom? Que isso vai ser aí um incentivo para mim conseguir estar aí sempre gravando vídeos aqui no canal e trazendo conteúdo novo, tá bom? Então eu espero que você seja pessoa abençoada, que Deus venha trazer aí muitas bênçãos na sua vida, que você seja muito feliz. Fiquem todos com Deus e até o próximo